Portanto, o tema de hoje é a importância da proteção e ação social na pandemia. Concretamente, não tive de falar de um novo coronavírus, que é Covid-19. Infelizmente, no programa de hoje, nunca também tem a presença de alguém, representante da parte da ação social. Houve um imprevisto, acontece, não é? Está bastante integrado na distribuição de cestas básicas, um pouco por toda a capital, e, portanto, que foi possível hoje ter ali alguém em representação da ação social. Mas nós conversa está a continuar, não tem ali Dr. Celestino Afonso, portanto, que é diretor do Serviço Municipal de Proteção Civil e comandante de bombeiros, não é? Para bem falar-nos um bocadinho dessa instituição e do papel dessa instituição nessa pandemia. Obrigada por você ter aceito o convite. Obrigado a nós. Nosso contributo na parte correspondente à pandemia atual, uma situação tanto mundial que se preocupa o mundo inteiro e também nós da Cabo Verde, nunca está fuge a regra. Infelizmente, não tem registrado tanto alguns casos confirmados e também tem surgido no dia a dia que esses casos suspeitas. Mas nosso papel é de facto tanto contribuir para o processo de prevenção, numa ótica de que se não tanto previne, não podia ou não pode evitar tanto que aquela pandemia seja efetiva, mas no caso de acontecer, nós não tem que estar fazendo de tudo para que seja minimizado. Então, aquele conjunto de medidas que foi tomado tem como objetivo, de facto, e consegue fazer essa minimização, evita alastramento, tanto daquela doença a comunidades, e para aquilo que não tem olhado, não tem assistido um controle, até certa forma, dessa doença na Cabo Verde, e papel de proteção civil, portanto, é de facto fazer com que as estruturas, as instituições funcionem, que, por exemplo, seja tanto garantido a implementação de que as medidas que foi determinado a nível tanto governamental, para que não consiga, através de um sistema que existe, que é o sistema de proteção civil, que engloba várias estruturas, várias instituições, tem uma coordenação à altura de fazer isso funcionar, para que cada um com o seu papel não consiga, por exemplo, resolver e fazer o sistema funcionar. Para nós, portanto, só para ter um pouco só para explicar um pouco aquilo que de facto é a estrutura da proteção civil em si. Portanto, em Cabo Verde é uma estrutura também que pode ser idêntica em outras paragens, mas particularmente para Cabo Verde não tem a estrutura nacional, não tem a estrutura local. Portanto, o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, tanto a nível governamental, a nível central, e não tem estrutura municipal, que é o local da proteção civil. Então, quer dizer que todas as câmaras possuem um serviço de proteção civil, tanto que existe, e na lei de base da proteção civil, que, devido a algumas dificuldades, alguns municípios, tanto têm desenvolvido alguma ação, tanto nesse âmbito, e outros nem por isso. Mas a nível nacional, é claro que esta coordena a nível nacional. Quando aquela contingência foi elevada ao nível nacional, então toda a estrutura a ser coordenada tanto a nível nacional. E por isso, mais uma vez, então, a Flama tem um papel preponderante na fase as instituições funcionam, e também para falar também uma proteção civil em si, é que é uma estrutura, é que é uma instituição por si só, mas ele é um conjunto de instituição, ou seja, é o sistema. Por isso que é chamado tanto o Serviço Nacional, ou Sistema Nacional de Proteção Civil, que engloba a polícia, engloba tanto Forças Armadas e Delegacia de Saúde, estruturas tanto de saúde, engloba também a própria Guarda Municipal, quer dizer, cada estrutura, a Cruz Vermelha, o NPS, quer dizer, um conjunto de instituições que junto, através de uma coordenação própria, tanto que é feito para o Serviço Nacional de Proteção Civil, isto de âmbito nacional, e de âmbito local, tanto pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, que também tem que os órgãos locais que funcionam como tanto um serviço para
resposta a situações numa ótica de prevenção, está numa primeira fase. Daí realça que é importantíssimo no fala da questão da prevenção, porque prevenindo não está consigo, por exemplo, elimina ou evita e que tais fenómenos ou risco tanto se efetiva. E nesse caso, tanto não acaba para dar resposta na medida possível com a estrutura própria para não conseguir bater, minimiza e dar resposta e resolve problemas ligados tanto a questões relacionados com ocorrências, com desastres e, nesse caso, se fala de pandemia também, que é um risco que existe, tanto a nível de saúde e que é necessário, tanto, da vazão para não conseguir, tanto, levar essa luta à frente para não conseguir, tanto, resolver da melhor forma possível. Portanto, antes de não entrar na questão da pandemia em si, que as medidas que têm sido levadas a cabo por essa instituição e por outras, não é, de uma forma geral, então gostava para você elucidar-nos um pouco mais, já que você começa por explicar-nos o que é a proteção civil e a forma, a maneira que você funciona, de uma forma assim muito geral, que ações ou que atividades têm sido desenvolvidas para comunidades, porque a proteção civil existe todo o ano, é que só na pandemia que você tem atuação, como é óbvio, não é? Então, de uma forma geral, qual é que é o papel, que atividades têm sido assim desenvolvido a nível comunitário, antes de não entrar naquelas medidas? Sim, tanto a nível é necessário sempre distinguir ou fazer separação entre as duas estruturas, o nacional e o municipal, e como tinha referido anteriormente, não tinha falado tanto do Serviço Nacional, para falar desde o primeiro momento, tanto como não se tem perfeita articulação, tanto o nacional e o municipal, tem que estar. Então, não tem acompanhado sempre aquilo que é feito a nível nacional, também acaba sempre a ser replicado a nível municipal. Portanto, desde o primeiro momento, a Proteção Civil teve nacional, teve, portanto, o primeiro registro na Ilha da Boa Vista, onde a Proteção Civil, portanto, teve a iniciativa, ou provavelmente uma obrigatoriedade, tanto de fazer desloca para a Ilha da Boa Vista, tanto um contingente com enfermeiros, forças armadas, polícia, médicos e todo o mantimento necessário, desde tendas, medicamentos, tudo aquilo que também dá um suporte logístico para funcionar mais ou menos um hospital de campanha no primeiro momento. Eles dirigem, portanto, para Boa Vista, para fazer principalmente as atividades que é de coordenar, se não falar, a nível das estruturas, das instituições que está naquela operação e, portanto, desenvolve o quê? A sensibilização à população para que essa questão, por exemplo, que foi determinado a ficar na casa, né? Não tem olhado, por exemplo, a Proteção Civil e Nacional junto com a Proteção Civil local na bairros, portanto, por exemplo, bairros Boa Esperança, portanto, faz sensibilização de pessoas para a necessidade, por exemplo, de permanecer na casa e também fornece que os técnicos que vêm junto com eles, inclusive, portanto, bombeiros de praia, fornece 12 enfermeiros que também são bombeiros e que fazem parte daquela equipa que dirige, portanto, para Boa Vista, de fazer, portanto, aquele transporte, portanto, assistência a pessoas que normalmente, num primeiro instante, isso foi isolado naquele primeiro, portanto, hotel que na Boa Vista, onde a Proteção Civil, portanto, com o apoio de que os enfermeiros vai dar uma formação pessoal, portanto, local e para a forma como se deve lidar com a situação, tanto maior que se pode fazer aquele equipamento, portanto, equipa, utilizando aqueles equipamentos de proteção individual que é necessário para fazer transporte que as pessoas fazem encontros também com autoridades locais para ter mais uma coordenação mais afinada para não poder, portanto, desenvolver essa ação de melhor forma. Quer dizer, um conjunto de ação que foi desenvolvido na ilha, que acaba para ser um reflexo também daquilo que é desenvolvido a nível também de outros locais, principalmente que teve casos positivos, como o caso da praia, onde que, tanto junto com o Nacional, foi desenvolvido um conjunto, até a semana anterior, foi desenvolvido um conjunto de sensibilização junto com Forças Armadas e a Polícia, sensibilizando as pessoas
para a necessidade fica na casa, e também divulga também algumas medidas que pessoas devem tomar, desde lavar as mãos, tanto um conjunto de medidas que pessoas têm que seguir para evitar que tanto tenha contágio, tanto a propagação daquele vírus. E também na semana passada, portanto, no Ojama também aconteceu na Boa Vista, aconteceu na praia, nos teve Bombeiros da Praia, São Domingos e também tanto Serviço Nacional, um conjunto, nos teve a desenvolver uma campanha de desinfecção tanto das principais ruas de cidade. Isso acontece na São Vicente, acontece também na Boa Vista, acontece na praia. Sim, de lavar a rua. Fazer, portanto, uma desinfecção de ruas, portanto, que as principais e vias públicas e locais também de aglomeração de pessoas. Quer dizer, como uma medida também de combate à questão, tanto das doenças e consigo, tanto, contribuir para a diminuição de propagação, tanto das doenças. Esse é um trabalho da proteção no seu todo. É claro que há também um trabalho a nível de coordenação, tanto dos representantes das forças, né, no terreno, e há coordenação através de subcomissões, tanto subcomissão para a parte de segurança, do nono está a fazer parte, a subcomissão para a parte tanto de transporte e movimentação de pessoas. Foi tanto determinado para o governo um conjunto de subcomissões onde está trabalha tanto de cada uma nessas áreas bata fazer coisas funcionam, desde a saúde, portanto a segurança, do transporte, movimentação, da logística, do fornecimento, por exemplo, de medicamentos e materiais necessários, tanto a profissionais de saúde, tudo que lá, portanto, existe essa coordenação para que, de facto, através do Conselho Nacional de Proteção Civil, que num primeiro momento foi reúne, que é um órgão que determina, portanto, um conjunto de ações que tem que ser desenvolvido para nos dar, portanto, vazão àquela ameaça naquela altura, caso registrado e depois, nesse momento, está na fase de resposta a situações que acontecem no dia a dia e casos positivos que tenham ocorrido. Uma das questões que você fala ali que tem sido usado de papel também nessa pandemia é a questão do transporte. Portanto, mas nem que é feito esse transporte desses casos suspeitos, que lá é uma questão importante. Mas nem que é feito desde o primeiro contacto. Portanto, mas nem que é feito todo esse processo até chegar nesse utente e entregá-lo na instituição de saúde, seja hospital, não é? Porque as pessoas que também, as pessoas com formação, as pessoas com treino e devidamente equipadas, bom, enfim, como é que é o processo, não é? Sim, é um sistema na medida que começa com uma chamada, né? Uma chamada para a linha atual, linha verde, que também em tempos passados funciona como linha tanto de emergência, de proteção civil nacional, mas que também foi adicionado mais esse componente que é, portanto, linha verde, e que tem estado a dar resposta através de chamadas de pessoas. Portanto, foi passado essa informação desde o primeiro momento, onde que pessoas sabem uma linha 811-12 pode ser utilizado para qualquer situação de pessoas que normalmente têm suspeita ou têm alguns sintomas correlacionados com o Covid, ou pelo menos parecido, né? Não que seja de facto, mas pessoas normalmente que têm aqueles 3 sintomas fundamentais, como dor de cabeça, portanto, tosse e febre. Normalmente, pessoas também com um pouco de medo daquilo que pode ser ou não, portanto, sintomas de coronavírus, exibem como nunca sabe. Portanto, já é um suspeito. Então, pessoas se chamam para 811-12, que é uma linha grátis, onde tem profissionais, portanto, lá presente 24 horas, para ter dúvidas, também através de triagem, a partir do momento que foi feita uma chamada, tem pessoas lá, portanto, tem 3 enfermeiros e, portanto, 2 técnicos da proteção civil, que estão lá, portanto, durante 24 horas, através de uma triagem, portanto, perguntas que se fazem com as pessoas que chamam através daquela linha, esta pode hoje se de facto tem alguma correlação com aquilo que pode ser sintomas ou não, tanto de coronavírus.
Ou seja, aquela triagem é baseada nas perguntas que está fazendo. Depois, se for algo, portanto, que tem que ser para por aí, essa parte. Normalmente, se for o da continuidade, esse tem que encaminhar para um médico, né? Médico, tem um médico também lá presente, 3 enfermeiros, um médico e 2 técnicos de proteção civil. Isso que você está dizendo hoje é um sistema rotativo de turnos, né? Sim. Senão... Por acaso são 12 enfermeiros, né? Pois. Essa funciona em turno de 3, portanto, de turno de 8 às 14 e das 14 às 20. Se não for 24 horas, mas aquela parte de 8, 20 horas até, portanto, 8 horas de manhã, está só aquele pessoal de proteção civil. Mas já com esse contacto, se for possível, se for necessário, essa fase para aquele médico, normalmente para explicação a pessoas sobre dúvidas que pode ter ou alguns sintomas que se possa sentir. Então, é aquele processo encaminhado para médicos e tem a nível de todo o país cerca de 44 médicos que a chamada está a ser encaminhada dependendo do local de chamada, ou seja, pode ser um chamado de Santo Antão, ou de Ribeira Grande, portanto, ou de Santa Catarina, se dirige sempre para aquele médico local que pode acompanhar aquela pessoa que tem dúvida relacionada ou, por exemplo, tem alguns sintomas que não pode relacionar com suspeita de coronavírus. A partir de lá, portanto, ele é uma cadeia que funciona e, portanto, localmente, aquele médico está a agir aquele processo em consonância com a delegacia de saúde, delegado de saúde local, e está a acompanhar aquela pessoa e depois, ultimamente, a delegacia de saúde tem, pelo menos na praia, depois, portanto, confirma, tem feito recolha de que essa amostra na casa de pessoas. No primeiro instante, por exemplo, está a fazer para transporte para o hospital. E é bombeiros municipais da praia que estão a fazer esse transporte num primeiro momento, mas não chega um momento que, se calhar, portanto, eles optam para fazer que recolhe de amostra na casa e depois de, portanto, sair resultado de teste, também fazer agora transporte já com cuidado muito mais redobrado, caso tiver confirmação, portanto, de que a pessoa foi diagnosticado, portanto, caso positivo, portanto, como coronavírus. E tenho que interromper você só um bocadinho para não fazer um breve intervalo, tá bom? Não estou a continuar já. Não estou a fazer um pequeníssimo intervalo e até já. Olha. Manhã, de tarde, 6 horas. Oi? Desculpa. Olá, bem-vinda à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje nós estamos a falar de importância de proteção e de ação social ali no nosso programa, nessa altura de pandemia. Como dizia inicialmente, infelizmente nunca teve ali presença de representante da ação social por estar na terreno, mas não tem Dr. Celestino, que teve a falar hoje até então, portanto, em representação de proteção civil, da parte da proteção,
que também é extremamente importante nessa altura ali, né? Notava na questão da linha verde, portanto, você dizer-nos o número de enfermeiros, o número de médicos, como é que é feita aquela gestão e como é que é feita aquela triagem, né, de aqueles casos ditos, né, os casos suspeitos que estão a aparecer. Agora, concretamente, se não identifica um caso que é suspeito, vai ter que ele for triado e médico identificar que ele pode ser um caso suspeito, como é que é feita a abordagem a partir daí? Que era nesse parte ali que você estava também a entrar agora. Sim, se me falava se eu falava anteriormente, o nacional e o local sempre sem sintonia, e principalmente a nível local está entre aquele transporte, né? Bombeiros locais, tanto municipais ou voluntários, que entra nessa parte de transporte de pessoa de sua casa para o hospital, uma estrutura hospitalar que foi mesmo adaptado e com característica para si, portanto, que as pessoas para internamento. Falava anteriormente, nós não funciona sempre em estreita articulação com a Delegacia de Saúde, a partir que o médico faz todo o processo, identifica como sendo de facto pessoa suspeita, porque suspeita muitas vezes pode ter sintomas que é idêntico a sintomas de coronavírus. Então, não está tratado como um caso suspeito. Por ser outra coisa, né? Mas, vivendo o contexto que nos está nele, nós, tudo que seja suspeita, não tem que enquadrar como suspeita, tanto sem certeza, se de facto é. A única certeza que não tem é após ter feito, tanto teste. Então, não funciona, não tem sempre, não tem sempre contato com o Delegacia de Saúde, o delegado de saúde, que está solicitando, na caso de for um suspeito, se ele quiser, por exemplo, transportá-lo para o hospital, nós não toma tudo que as normas, não sigue tudo que as normas de segurança de transporte, tanto não tem equipamento apropriado, bombeiros municipais da praia, e também bombeiros de toda a estrutura nacional dos municípios, têm equipamentos de proteção, tanto individual, que tem inclui desde tanto cobre-botas, fatos completos, viseira, tanto óculos também, máscaras. Quer dizer, o bombeiro fica completamente protegido para não poder fazer aquele transporte para a estrutura de saúde, numa ambulância apropriada, onde que depois de fazer aquele transporte, não te dirige para um local já apropriado, já destinado para fazer desinfecção de ambulância e descarta tudo aquele material, tanto que as EPIs é tudo descartável, e tanto faz desinfecção de todo o material utilizado, tanto a própria ambulância, e regressa novamente para a Corporação de Bombeiros. Mas nós só estamos a fazer transporte e mediante solicitação da Delegacia de Saúde, portanto, delegado de saúde, para situações suspeitas e também para situações já confirmadas, né? Mas nós, quando fazemos transporte para situações suspeitas, não está considerado como se fosse confirmado na forma de atua. Mas nunca sabe, nunca pode falar, nunca uma pessoa já é positiva. Então, nesse caso, a gente acaba sempre para fazer esse processo e com base na segurança. E é claro que tudo profissional, portanto, bombeiros nesse caso, foi dado uma preparação inicial de como, portanto, fazer uso de aqueles equipamentos e como, por exemplo, fazer remoção de aqueles equipamentos para evitar também. Isso é extremamente importante, porque o mais notório é pessoas que estão a usar indevidamente. Está a pôr máscara, mas está constantemente a pôr mão na máscara, está a tirar máscara, põe máscara, tira máscara, reutilizar material, luvas, de uma forma geral, notório mesmo, por exemplo,
bom, dada a característica da minha profissão, mim tem que sair de casa, minha enfermeira. Então é muitas vezes, por exemplo, estou passando na rua, nós é abordote para a polícia, o que é normal, porque eles querem saber onde é que não está bem, o que é que não te fazer na rua, né? E muitas vezes tudo gente está de luvas, só que está de luvas com papeleta na mão, já para um corre, já falar, já tomar um documento, já entregar, já bem um outro, já fazer o mesmo processo, não tita propagar. Se não tivesse alguma coisa na mão, naquele momento, não tita propagar de pessoa para pessoa. Então, é uma forma muito errada de utilizar estes EPIs, portanto, equipamentos, né, de proteção individual, que acho que é importante não falar ali. As pessoas têm que estar devidamente formadas para utilizar. Pois. Nem se fala tanto em questão de bombeiros, se fala mais na questão de já um EPI que é diferenciado, que é utilizado quer para profissionais de saúde, portanto, desde enfermeiros, médicos e próprios bombeiros, mas também fazer referência àquele 12 EPIs, portanto, parte de EPIs que é luvas e máscaras, que tem estado a passar informação de que, facto, é que é ideal não se está usando no nosso dia a dia, porque pessoas precisamente estão usando de forma completamente errada, né? A partir do momento que não põe máscara, não sei, mas nunca pode tocar nele mais, mas não tem assistido pessoas normalmente sempre levam a mão à cara, né? E também luvas está põe de qualquer forma, não está olhando mesmo luvas já sujo. E o problema, o perigo está na forma como fazer a remoção de aqueles EPIs. E lá, por exemplo, mesmo um profissional de saúde, se eles entram em contato com pessoas que querem fazer a remoção convenientemente, portanto, de nada te serve, portanto, aquele EPI que não utiliza. Tem técnicas próprias, passa sempre na comunicação social e também em vários meios, portanto, de divulgação de informação, que é a forma correta de fazer. Normalmente, não sabe, uma máscara não tem que tralhar. Pega no elástico, no tralho de trás para frente, e nunca pega naquele boquilha para nutrar. E luvas também tem um processo de forma que nunca te toca na nossa pele, nem aquela parte, por exemplo, que entra em contato com a superfície contaminada, ou não, tanto pode entrar em contato com o nosso pele. Por isso que normalmente hoje é recomendado a utilização de luvas e máscaras, precisamente pessoas que têm, ele é um fator multiplicador do que protetor. Portanto, pessoas que têm aquele, apesar muitas vezes por até saber com os procedimentos, mas normalmente na hora de fazer a remoção, portanto, esta comete o erro e pode ser agora fatal e muito mais, portanto, perigoso do que se tivesse, portanto, aqueles equipamentos. Agora, falando do equipamento, tanto a nível completo, já é pessoas que também entram em contato já com pessoas suspeitas ou já confirmados, é claro que tem que ter já um equipamento muito mais completo, já que está cobrindo de cabeça aos pés, né? Para não evitar possível contágio através, portanto, daqueles gotículas que pode ser expelido de uma pessoa que pode ter. Mas não tem acompanhado sempre alguma prós e contra, né? O processo de utilização de máscaras. Hoje tem inclusive tanto já se está ponderado essa questão de utilização de máscaras, porque acho que não tem que agora esse tita ponderote e no tioiote que noutros países tem resultado, se calhar é não pensar em ensinar, educar para a saúde, né? As pessoas usando, ensinar as maneiras de usar da forma correta, se calhar começa por aí, né? Mas daí eu queria pegar noutra questão. Portanto, você tem falado muito, Lida, da questão da linha verde. Linha verde, infelizmente, as pessoas acabam por reclamar que se chamada está que está desgar, ninguém quer te atender, está passar um dia inteiro, 2 dias, está tentar falar com alguém por detrás e que até tem retorno. Então, o que é que está a passar efetivamente com a linha verde? O que é que pode ser melhorado? Ou de que forma? Não, normalmente tem um link que funciona normal e é claro que tem um demanda grande de pessoas que chamam para aquela linha para ter dúvidas e também que tem alguma dúvida relacionada tanto com essa doença, mas também chama atenção, talvez muitas vezes é pessoas que ligam, que utilizam aquela linha de forma errada. Quando tem mais pessoas que ligam para a linha, tanto mais congestionamento não pode ter.
pessoas têm que ter um pouco de paciência, sabe, mas que se tenta fazer essa ligação, tem muito mais pessoas com preocupação, outros às vezes sem motivos assim, digamos, no seu todo para fazer esse tipo de chamada, mas acaba para fazer, para não usar aquela linha de forma mais, tanto, para não usar de forma que não te permita ver que outros, senso, quando né? precisa, tanto para se conseguir falar. Porque muitas vezes no chama, para não ter alguma dúvida, que não tem nada a ver, portanto, com aquilo que pode ser caso suspeito, ou não utiliza a linha para outros e consultas que não seja, portanto, relacionado com o tema em si, não te acaba para congestionar ainda mais. Então, não te apelar a pessoas, portanto, se que for de facto algo relacionado estritamente com essa situação que se vive, portanto, relacionado com o Covid, portanto, para evitar se da choma, portanto, para a linha, porque da congestiona. Quando tem mais pessoas da choma, mais congestionamento não tem, portanto, na linha, e pessoas que se atentam, portanto, é assim que tem um pouco de paciência, portanto, continua a atenta e consiga ser, portanto, atendido. E também tem tchau, também fala que estão de pessoas que ligam indevidamente, e pessoas às vezes que têm ligado para tratar de assuntos que não têm nada a ver com Covid em si, mas também pessoas que te chamam, portanto, para aquele linha 811 e 12 apenas para brinca, né? Que é trote. E tem acontecido, portanto, vários chamados, tanto desse tipo, para chamar atenção mais uma vez, mas fazendo isto, mas não se dificulta ou impede que pessoas que de facto têm necessidade, tanto e têm emergência, se impedisse de se conseguir, portanto, aceder àquela linha. Para falar também se uma proteção civil, portanto, é uma tarefa de nosso estudo, também que faz chamada para tentar brincar com a linha, não se contribui, não se faz a nossa parte, para não, de facto, permitir que pessoas que precisam, que estão na aflição, ou que têm alguma situação real que pode ser parecido, ou sintomas que ser parecido, portanto, Covid, para conseguir uma linha normalmente. Portanto, aquele que apelo não está fazendo, pessoas que têm bom senso, como eu falei anteriormente, para nunca te congestione. Isso também acontece com várias outras linhas. Portanto, isso acontece com 131 dos bombeiros, acontece com 132 também de polícia, que muitas vezes, portanto, pessoas tentaram fazer chamada indevidamente, portanto, dificultando a vida de facto de quem que se precisa no momento, para modo de 1 minuto no telefone ou segundos no telefone pode ser fatal para uma pessoa que está numa situação, por exemplo, de extrema urgência ou, portanto, que está em situação de emergência. E tirando que as trotes, que as brincadeiras de muito mau gosto, diga-se por sinal, porque se ele é uma linha dedicada a um caso específico, né, de apoiar pessoas supostamente casos suspeitos ou pessoas com dúvidas com relação ao Covid, que tenta ser tão mal utilizado, né, a partir um bocadinho da consciência de cada um. Pois. Vai pensar se realmente é isso que não devia estar a fazer ou não, se não devia estar a colaborar, né? Mas tirando que os casos específicos lá que você falar, não quer saber se tem algum número ou de uma forma geral você está poder avançar nós com algum, em termos de pessoas que realmente estão a procurar a linha para esclarecer ou casos suspeitos de Covid-19, tem registro assim mais, às vezes já foi trabalhado esse dado, sequer, se tem um registro mais específico de pessoas que têm telefonado concretamente para a Covid-19. É teu? O número é teu ou nem por isso? É um dado que é necessário, portanto, um tratamento e há 2 semanas atrás não tinha o total das chamadas, cerca de 7.000 chamadas, portanto, hoje não está à volta de 9.000 chamadas, mas não se fala de chamadas na sua totalidade, né? Mas é um dado que carece de um tratamento estatístico, né? Porque que a linha está acompanhada de um programa que está a fazer registro de chamada, inclusive, por exemplo, se houver chamada, portanto, que a pessoa cai, essa é uma identificação que te permite, por exemplo, retorna aquela chamada, e chama pessoas, por exemplo, que consegue termina de depois essa questão. E é gerido para esse programa,
que também muitas vezes faz encaminhamento para aquele médico, para psicólogo, para dar seguimento. Também fala de questão de psicólogo também, que tem profissional que está por detrás dessa linha. Faz de uma forma geral, portanto, o que é chamado. Agora, também tem divulgação de uma informação já tratada, onde que também dá mais ou menos, portanto, uma ideia daquilo que é o telefone que foi feito portanto, só para incomodar, só por brincadeira, só trote, e outros que foi de facto para tratar especificamente de questões relacionadas com o Covid, e também ser fruto de um tratamento, e nesse momento não tem mais ou menos o total da chamada, portanto, que foi efetuada só para a linha, onde que está a ser registrado diariamente aquele número de chamada que recebe na central, portanto, que está a receber o chamado. Outra medida que não tem o IOT muito na televisão, na comunicação social, feito em outros países, mas também onde casos é muito mais do que aquele que não tem, na verdade, é a questão da desinfecção de instituições. É como saber que Proteção Civil, bombeiros têm envolvido nessa desinfecção até que não tem o IOT, de ruas, principais ruas, né, que tem mais, ou que pode ter mais aglomeração de pessoas. Mas a gente está a dizer, em termos de instituições, porque não saber que mesmo no estado de emergência há alguns lugares que está aberto e está a funcionar. Não é? Foi pensado também nesse aspecto ali, ou cada instituição fica, né, responsável por fazer sua própria desinfecção, mas é que está funcionando isso assim? Não, normalmente o espaço interior de instituições e pessoas têm seguido, principalmente que esse que tem estado funciona, porque é um serviço que é essencial. O espaço interior normalmente tem sido assegurado, portanto, para instituições fazer tudo esses procedimentos que é recomendado para a desinfecção, desde a limpeza, que esses procedimentos de desinfecção utilizando lixívia, tanto maçanetas de porta, portanto, de locais de corrimão. Interior, sim. Mas, a par daquilo que não fazem na semana passada, com o meio já, tanto com viaturas de combate a incêndio, utilizando produtos apropriados para fazer limpeza, a desinfecção de rua, também tem decorrido em vários locais onde tem aglomeração, onde, por exemplo, que os meios mais maiores que estão conseguindo tanto a sede, no fazem através de dorsal, tanto que as bombas manuais que militares têm saído na todo o bairro, tá fazem paragens de autocarros, por exemplo, mercados, onde está aglomera que é o maior número de pessoas. A Proteção Civil, em sintonia com Forças Armadas, consegue fazer desinfecção. Delegacia de Saúde de Praia também, onde que está a orientação, eles conseguem fazer desinfecção de que os locais onde tem tanto concentração, desde bancos, paragens de autocarros, e locais onde tem concentração de pessoas. E nós, na semana passada, num dia, portanto, foi na quinta-feira, no Cabo para culmina com aquela desinfecção já macro de todo o espaço que tem a ver com vias públicas, mas que os locais onde é mais difícil acesso a viaturas, portanto, fazer manualmente, utilizando que as bombas, que as dorsais, e fazer, portanto, desinfecção. Portanto, houve uma mega campanha, de facto, durante uma semana inteira, na praia, naquelas 3 ilhas, principalmente, que teve já a confirmação de casos positivos, para tentar minimizar, de certa forma, essa questão, por exemplo, de presença ou não de algum vírus, portanto, nesses espaços. Enfim, as coisas bate a ser feito, como é óbvio, cada um a seu tempo. Uma das coisas também que me tenho reparado é que parece ser estranho não falar sobre isso. Não fala tanto de distanciamento na televisão, na programas, N vezes, que não estou a estranho ainda, por exemplo, que na banca militar tem que estar a separar pessoas. É uma coisa que acho que ainda está bem incutido nas pessoas, que não tem que distanciar para não contaminar o companheiro. É uma coisa extremamente importante e ter que um militar, né, afastar pessoas que realmente é complicado, mas ainda bem que está lá para fazer essa parte ali e chamar a atenção. Queria só agradecer a você
para ter disponibilizado tempo, saber que nessa altura ali é complicado. Já não é, por exemplo, como hoje nunca teve ali a ação social, porque está na terreno, né? E acredito que também na Proteção Civil é a mesma coisa. Tem estado um bocadinho complicado toda essa gestão, mas ainda bem que você pôde bem explicar ali algumas coisas. Me estava agora a aproveitar só em modo de fechar o programa, se você está a poder deixar alguma mensagem para quem que está assistindo. Bom, a mensagem é de facto de encorajamento e também de muita força a todos os profissionais que estão na linha da frente, desde os bombeiros, tanto os enfermeiros, os médicos, o pessoal de desinfecção, da limpeza, quer dizer, de uma forma geral, que está na linha de frente e também está na backstage, né? Todo esse processo, tanto que eles forcem para não conseguir tanto de evasão e combate a essa pandemia, mas junto não está conseguindo, por exemplo, resolve vários outros problemas relacionados com epidemias na Cabo Verde também, com esse esforço não está conseguindo chegar lá. E também para a população no geral. A frase, para não continua, respeita aquelas normas que é determinado tanto para autoridades nacional e local, principalmente para a questão de ficar na casa, para modo importante, para não evitar que essa propagação, tanto não quebra aquela cadeia de propagação tanto desse vírus, caso tiver, para modo de cima está falando, nunca sabe onde que está, principalmente fazendo referência a pessoas assintomáticas, que nesse momento, portanto, não pode estar convive com ele, nunca sabe. Então, é importante que não fique na casa, ficando em casa, não se tanto protege nosso próximo e principalmente nossa família. Para ninguém que gostava de trazer doença de rua para casa, para ser filho, para ser mãe, para não, portanto, resolver de melhor forma possível e cada um contribui. Mas ficando em casa mais 2 ou 3, 1 semana ou 2 semanas, não te acaba para ultrapassar e também pode ter uma oportunidade de passear e de ficar fora de casa mais vezes, tá bem? Deus queira. Deus queira que assim seja. Obrigada pela participação. Para quem que teve de assistir o programa de hoje, portanto, não teve ali a falar de proteção, principalmente da proteção civil e de seu papel nessa pandemia. Uma das coisas que fica bem claro ali é a utilização da linha verde, que é a 811-12, ele é dedicado para pessoas com dúvidas ou que podem estar a sentir algum sintoma associado à Covid-19, ele é para ser utilizado de qualquer forma, muito menos para brincar. Ele é uma linha que mexer está desimpedido para que as pessoas que realmente tentam mexer, se não bem ocupar que brincadeira, certamente quem que mexer está a ficar sem nenhuma solução. Não pensar, não ser mais consciente de atos que não pode deixar de ter. Essa é a mensagem que me está hoje. Não tem mais saúde e até o próximo programa.